Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, meus amigos! Estamos aqui hoje com mais um episódio do Altamente Rentável, o podcast do mercado imobiliário que bota dinheiro no seu bolso. E hoje, aqui ao lado do meu sócio, meu irmão, meu parceiro, Leandro Caroso. Hoje a gente tem conosco na mesa que vai nos dar uma aula de um tema importantíssimo para investidor, advogado Wadir Habib. Ele que vai falar com a gente sobre planejamento patrimonial e sucessório, advogado já especialista de muitos anos na área, na área também trabalhista, direito empresarial. Eu fui no escritório dele e vi uma lista grande, viu? Uma ferramenta completa. O homem tem experiência no que diz. Meu amigo, primeiro lhe dar as boas-vindas e estou aqui do meu lado também meu sócio, meu amigo Chechel da Bahia, né, parceiro nosso. Nosso sócio, desenvolve muita coisa com a gente. E hoje, meu amigo, então, nossa casa ele recebe com muita gratidão, que é para a gente trazer um convidado que contribua aqui com a gente, com as pessoas. Mais importante é levar um conteúdo de valor para as pessoas. E a gente sabe que esse conteúdo tem o poder de fazer uma mudança, de dar uma decisão estratégica que às vezes a gente não sabe no momento, mas realmente de fazer acontecer um movimento bacana no mercado imobiliário. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Francisco. Eu que agradeço, a gratidão é minha, né, por estar aqui nesse projeto tão exitoso, tão bacana, que é o Altamente Rentável, como você bem colocou aí, que bota dinheiro no bolso das pessoas, né? Afinal de contas, investimento é uma coisa importante. Agradeço a você, Francisco, a Leandro, a meu amigo Chechel. Então, sim, e quero parabenizar por esse projeto e espero poder colaborar aí com todos que assistem a esse programa. Ô, meu amigo, não tenho dúvida que vai colaborar muito. Eu tive a oportunidade de ir no seu podcast, lhe agradeço aí o convite também. Lá eu percebi a estrutura de conhecimento que você tem, então é uma honra para a gente compartilhar esse conhecimento, viu? O nosso podcast é o Advogue TV, né? Você tem uma pegada tanto da área do direito como também no aspecto de outras áreas em geral. Onde você esteve, que a gente teve também a honra de entrevistá-lo, né? Vocês estiveram lá e foi um bate-papo muito bacana. Mas deixa eu até esclarecer, né? Quando você disse que são muitas especialidades. Né? Verdade, conta um pouco. Do escritório são muitas especialidades, mas porque nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe de advogados, aí a gente tem cada advogado numa área de atuação específica, né? A gente tem o núcleo de direito do trabalho, o direito do consumidor, o direito empresarial, o núcleo de planejamento patrimonial e sucessório. Então, assim, cada advogado cuida de uma área. Então, tem muitas especialidades, mas tem pessoas diferentes que cuidam de cada nicho, tá? Muito então, bom. Assim, Bacana, meu amigo. Ó, esse tema assusta ainda muita gente. E é um tema que eu tenho conversado com alguns amigos e percebo a oportunidade do conhecimento. Né? Então, assim, eu vejo que as pessoas estão despertando cada vez mais para a qualidade do investimento que o mercado imobiliário propõe e pensando em renda e olhando o mercado imobiliário para ter essa fonte de investimento. E dentro do processo de renda, quando você vai se tornando um investidor mais sênior, né, crescendo a ideia de fazer mais unidades, tornar aquilo um processo mais robusto, entra essa parte do planejamento que eu acho que a gente tem uma lacuna para explicar o que é isso. O que é esse negócio de planejamento patrimonial e sucessório, para que as pessoas comecem a entender, né, um pouquinho aonde é que a gente vai navegar hoje. Então, Francisco, planejar é essencial em qualquer atividade que você faz na vida. Tudo perpassa pelo planejamento. Uma dona de casa, quando vai cozinhar, antes de cozinhar, ela faz um planejamento. Ela vislumbra, ela pensa no prato que ela vai preparar e ela pensa nos ingredientes, né? Então, de repente, ela precisa da cebola, do alho, do sal, da massa, se ela for fazer uma massa, do camarão, se for uma massa com camarão. Você percebe que até para cozinhar precisa planejamento? Então, em tudo na vida é preciso planejar. E, óbvio, você tem que planejar a sua construção patrimonial e você tem que planejar também a sua sucessão, não é verdade? Porque, quer queiramos ou não, existem duas verdades absolutas no mundo. Sabe quais são essas duas verdades? Me conte. Então, duas verdades absolutas, né? E você não tem como fugir.
A primeira delas é que você, ao nascer, você vai pagar impostos. Muito bem. E a segunda é que você vai morrer. São duas verdades absolutas. Uma que você vai pagar impostos. Pensando que era outra coisa. São duas verdades que existem. Se eu soubesse, eu não tinha nem nascido. Ao nascer com vida, você tem duas certezas. Ao nascer com vida, você tem duas certezas. Uma é que você vai pagar imposto. E a segunda é que você um dia vai morrer. Então, é preciso planejar, tá? Porque o ser humano, ele perece, né? Assim, a vida é finita. E é claro que você pensa em fazer sucessores, né? Você constrói um patrimônio, você vai deixar esse patrimônio para os seus sucessores. E você precisa planejar. Você quer ver, você falou de investimento. Qual é o investimento mais tradicional? Inclusive um investimento que ele é tão tradicional e tão antigo que ele antecede bolsa de valores, fundos imobiliários, ele antecede tudo isso que a gente tem hoje na vida moderna. E qual é esse investimento? É o investimento em mercado de imóveis, que é exatamente onde vocês atuam. É o investimento mais tradicional que tem, é o investimento no mercado imobiliário. Todo mundo, isso desde que o mundo é mundo, acho que sempre sonhou em ter algumas casas de aluguel, sabe? Construir algumas casas para alugar, vou construir pontos comerciais para alugar, vou fazer imóveis para alugar. Então você percebe que sempre foi uma alternativa de renda passiva, e aí é construção de fonte de renda passiva. Então primeiro você tem aí o mercado imobiliário, que é, como se diz, o bem de raiz, né? Assim que se fala, né? As pessoas assim denominam. Então você constrói um patrimônio. Você constrói. E é claro, você constrói não só pautado em imóveis, mas você constrói um patrimônio também em empresas. Digo, o CPF ele perece, mas o CNPJ é perene, ele continua. O CNPJ, você tem que planejar uma empresa para ir além dos seus fundadores. Não é verdade? Você planeja uma empresa, um CNPJ, para ela ter vida longa. A gente tem empresas aí no Brasil com mais de 100 anos, empresas de 150 anos, e na história da humanidade você tem empresas muito antigas. Então, é preciso planejar, tá? Então, você planeja a sua sucessão, você planeja como você vai distribuir o seu patrimônio. Como é que funciona? E aí a gente vem para a questão da criação de uma empresa patrimonial, de uma chamada holding patrimonial. Então, perceba o seguinte, Chechel, nosso amigo Chechel aqui, ele tem, como todos sabem, um patrimônio imenso, né? Muitos imóveis, né? Isso é um exemplo, assim. Homem ele tem aí um homem patrimônio forte. Ele tem um patrimônio muito grande, tá? E ele tem filhos. Como é que ele planeja a sucessão? Como é que ele faz um planejamento patrimonial? E não é só também você criar uma holding patrimonial, não significa só pensar na sua sucessão. Um casal jovem, por exemplo, sem filhos, pode também fazer um planejamento patrimonial por intermédio da criação de uma holding. Por quê? A gente sabe que o CNPJ acaba tendo condições mais favoráveis em relação a imposto do que o CPF, tá? A pessoa física acaba pagando mais imposto. Por exemplo, rendimento de aluguéis, você vai pagar em torno de 27,5% de imposto de renda, tá? Quando esses imóveis estão abrigados numa holding patrimonial, você tem uma alíquota menor de imposto de locação. Você acaba tendo uma alíquota menor do que você teria da pessoa física. Da mesma forma, quando você compra e vende um imóvel, se você tem uma holding patrimonial construída com fins específicos e bem construída, pensando que vai ter como atividade também essa compra e venda de imóveis, e você tem que alocar o imóvel de forma específica, você acaba tendo uma tributação menor do que você teria na pessoa física, tá? Então, assim, tudo isso é planejar. Então, você pode criar uma holding patrimonial pensando em melhor administração do seu bem, centralizar tudo ali num CNPJ, tá? E também visando uma economia tributária de forma legal, de forma lícita, porque não há nenhum impedimento em que você transfira seus bens para uma empresa, tá? Tem uma outra coisa aqui importante, que eu acho interessante que a gente aborde, é que quando você cria uma empresa, por exemplo, uma holding patrimonial, e você tem um patrimônio, no caso do meu amigo Chechel aqui, que eu dei o exemplo, então ele cria uma holding patrimonial, vamos imaginar, assim, é sempre bom a gente colocar em termos práticos, né, que Chechel, junto com a esposa, eles resolvem criar uma holding patrimonial. Eles constituem essa empresa, essa holding patrimonial, e eles integralizam os bens imóveis ao capital social da empresa, tá? Eles fazem a integralização. A nossa Constituição da República, ela diz que quando você faz a integralização de capital social com imóveis,
você não paga o ITIV ou Legal. ITBI, tá? Desde que tem uma ressalva, né? tá? Vai ter uma ressalva. Você não paga desde que essa empresa não tenha por objeto social compra e venda de imóveis ou locação, tá? Então, se ela for uma empresa imobiliária nata, que ela vai comprar e vender imóveis e atuar no mercado de locação, ela vai integralizar e ela vai pagar o ITIV ou ITBI, tá? Mas se ela não tem como atividade locação e compra e venda de imóveis, ela não paga, e assim diz a nossa Constituição Federal da República Brasileira, tá? Então, veja que isso aí está albergado, inclusive, na própria Constituição, que é a integralização do capital social em pagamento de cotas, o capital social da empresa, ela não tem incidência do ITBI ou ITIV, tá? Então, já começa aí uma grande vantagem você fazer essa integralização, porque você não teria esse ônus do ITIV, tá? Você integraliza. Uma vez integralizado, você pode inclusive comprar os outros imóveis já nessa holding patrimonial, tá? Você pode também, no primeiro momento, não integralizar todo o patrimônio, integralizar parte e depois você fazer aumento de capital mediante a integralização dos demais bens. Então, você pode fazer, tudo é questão de planejamento, tá? Esse planejamento a gente tem que ter em vista que cada família vai ter uma peculiaridade, tá? Não tem aquela coisa do modelo perfeito, daquele modelo completo e acabado. Não, você tem que estudar qual é o objetivo daquela família, quais investimentos ele tem. Por exemplo, eles podem ter muitos bens imóveis, como meu amigo Chechel, e também empresas como meu amigo Chechel também tem, né? Como empresas também. Estou me sentindo um milionário. Da área de construção, mas é verdade, né? Da área de construção. Então, e aí, você percebe? Você tem empresas e você tem um patrimônio imobiliário, um patrimônio de imóveis. Qual é a melhor forma? Você constrói uma holding patrimonial e coloca todos albergados na mesma empresa? Aí eu diria que não, certo? É melhor você separar. Porque os imóveis eles devem estar albergados numa empresa que tenha um menor potencial de risco, tá? Tem um menor potencial de risco. Então, se você coloca esses imóveis numa empresa específica e essa empresa apenas faz gestão de patrimônio próprio de imóveis, você percebe que é uma atividade que gera pouco risco. Mas no caso das empresas de Chechel, é uma atividade de risco, ainda mais quando você mexe com construção. É uma atividade onde o risco inerente, inclusive a passivo trabalhista, tributário, etc., ele é muito grande. E a sazonalidade do mercado também, né? Então, é uma atividade que envolve um risco maior. Então, essas empresas, você pode albergar ela em uma outra holding, inclusive, tá? Então, você teria uma holding patrimonial e uma holding, tipo, com objetivo de proteção familiar, de colocar todos num guarda-chuva. Então, tudo é uma questão de planejamento. Você compreende? É uma questão de estudar, planejar e identificar qual a melhor solução, tá? Ô, Habib, e aí eu vou até falar até como um leigo realmente aqui. Geralmente a gente ouve essas duas palavras assim, holding e patrimonial, separada como duas coisas distintas, né? Então, como hold sendo um perfil e a patrimonial sendo outro. Então, até para mim interessante, eu queria entender o seguinte: falar de hold patrimonial, qual era a diferença de ser só uma patrimonial ou toda patrimonial ela já é uma hold? É uma pergunta no sentido de que... Excelente pergunta. Perceba o seguinte, ó. Na verdade, uma patrimonial, porque o termo hold ele vem da lei de sociedade anônima, tá? Ele vem da lei de sociedade anônima. Aí que se institui a hold. Qual é a figura pura de uma hold? O que é uma hold? Uma hold é uma empresa controladora que é dona de outras empresas. Você compreende? Então, assim, você tem aqui a empresa mãe, né? Você tem a empresa mãe, que é a empresa controladora, e você tem as filhas que nascem aqui embaixo, estão albergadas nesse guarda-chuva aqui. Isso é uma holding em sua essência, uma holding nos moldes como estabelecido na lei de sociedade anônima, tá? Essa é a holding verdadeira. A outra a gente diria que é uma empresa patrimonial, mas por que se usualmente se denominou de holding, como holding? Porque ela detém agora, em vez de ela deter várias empresas, você percebe? Em vez de ela deter várias empresas, ela detém o patrimônio de vários imóveis de uma família. Por isso que se denominou de holding. Mas é a mesma patrimonial, tá? É a mesma patrimonial.
O que você precisa ver é, na hora da criação dessa empresa patrimonial, dessa chamada holding, alguns cuidados você precisa ter na hora da criação delas. Se é para proteção da família e um planejamento sucessório, ela tem que ser pensada com essa finalidade. Você compreende? Mas não sei se expliquei Ficou claro, a diferença, claro. né? Sim, Mas sim, claro. é porque ela, ao invés de ser dona de várias empresas, é dona de vários imóveis. Então, assim, ela Ela é controladora de vários Entendi, vários imóveis. imóveis. Por isso que se denomina de holding patrimonial, tá? Entendi, Mas é a mesma entendi, patrimonial. Entendi. Ó, tem uma... Eu tava com um amigo meu, médico, que ele tá começando a investir no mercado imobiliário. Ele já tem um patrimônio, né? Que ele comprou o primeiro apartamento para morar, aí comprou um outro apartamento, ainda não se desfez do primeiro, comprou um outro apartamento também para poder vender o anterior e mudar para o próximo, mas ainda está fazendo parte do guarda-chuva dele, os dois patrimônios, e tem uma clínica, e ele começou a fazer investimento, fez até um investimento com a gente, como ele está voltado a esse pensamento agora, iniciando isso, né, a trajetória dele como investidor, ele falou, qual é o momento, Léo, de abrir uma patrimonial? Por que eu devo abrir? Quando eu devo abrir? Já está na hora? Não está na hora? Espero o quê? Pronto, ó. Eu digo o seguinte, nem tudo é só bônus. Tudo tem os dois lados. Você tem um bônus, mas você tem um ônus, tá? Na hora de criar uma holding patrimonial, por exemplo, você tem que pensar qual é o seu patrimônio, tá? Porque na hora que você cria uma empresa dessa natureza, você tem que ter em mente que você vai ter um custo mensal com um contador. Vai ter que ter um contador para fazer ali a declaração daquela forma de rendimentos daquela empresa e etc. Então você precisa de um contador. É claro, o que você vai pagar de contador nesse caso é um valor pequeno, tá? Os contadores cobram um valor pequeno para fazer aí a contabilidade de uma holding patrimonial. Tá? Não sei que seja uma holding patrimonial que tenha uma movimentação muito grande, né? Um movimento grande, claro, é diferente, mas normalmente elas movimentam não muito, porque é mais para albergar um patrimônio, tá? E locação de imóveis, tá? Então, o que tem que pensar é o seguinte, a hora de fazer uma holding ou criar no momento em que você tem algum patrimônio, tá? Você tem 2, 3 imóveis, você tem imóvel locado, já é hora de você pensar, tá? Se você já tem imóvel locado, se você já tem mais de um imóvel, é hora de você pensar, tá? Se você tem um imóvel, por exemplo, não tem por que criar uma holding, não tem necessidade. Isso é quando você já tem uma carteira patrimonial de imóveis com alguns imóveis dentro, tá? Imóveis, inclusive, que estão locados, como eu te falei, porque aí tem também um planejamento tributário, tá? Além do planejamento sucessório. E quando a gente fala em planejamento sucessório, e como eu te disse, vamos voltar aqui para aquele nosso exemplo do meu amigo Chechel, só para a gente continuar tratando aqui, né, desse tema de forma prática. Então, aí Chechel criou a empresa patrimonial, né, e coloca os imóveis todos ali, integraliza o capital social com os imóveis que ele tem, tá? Ele e a esposa vai lá e constitui. Mas aí ele diz, poxa, mas eu tenho que pensar na minha sucessão também. O que Chechel pode fazer posteriormente? Uma vez criada a empresa nasceu, a certidão de nascimento dela, né, o registro lá na junta comercial do estado, ela fez lá, nasceu, tá lá, legal. Bom, aí depois, o que ele pode fazer? Ele, pensando agora no planejamento sucessório, eles podem, então, esse casal pode, então, fazer doação das cotas sociais aos filhos. Eles fazem a doação das cotas sociais aos filhos. Mas de que forma eles fazem essa doação? Poxa, mas peraí, doa e vai ficar desprotegido e vai viver de quê com a esposa? Mas aí é que vem o X da questão. Usufruto? Ele faz essa doação com reserva. Exatamente, Chechel. Viu aí? Chechel é um cara antenado. Depois de tantos Tô prestando imóveis. atenção para ver se eu... Chechel é um cara antenado. Então, Chechel. Aí você e sua esposa vão fazer a doação das cotas sociais com reserva de usufruto, tá? Mas não é só reserva de usufruto que você tem que pensar. Beleza, a reserva de usufruto, tá? Então ele vai ter, os filhos passam a ter, né, a nua propriedade, ele é como se fosse uma propriedade oca, tá? Porque os rendimentos continuam sendo o de Chechel e da esposa. Então o usufruto é deles, né, de forma vitalícia. Eles reservam para si também o direito de fazer a gestão da empresa. A gestão da empresa, eles podem continuar comprando e vendendo bens imóveis tranquilamente, sem precisar da aquiescência dos filhos. Tudo isso é
pensado e construído dentro desse contrato social que se concebe, tá? Então eles continuam na gestão plena, os filhos têm apenas a nula propriedade, digamos assim, mas a consolidação dessa propriedade plena nos filhos só se dá quando os fundadores da empresa, os doadores das cotas sociais não mais estiverem nesse plano, tá? Aí é que vai se consolidar então a propriedade plena ali nos filhos, tá? Mas enquanto isso, o que eles têm é a nula propriedade. Mas você tem que pensar em outros aspectos também. Aí vem a questão que eu te falei, do planejamento. Você tem que pensar em outros aspectos. Você tem que pensar o seguinte, que claro que ninguém deseja isso, evidentemente que ninguém deseja, mas o donatário pode morrer antes do doador. E agora, como é que fica, tá? Então aí você coloca algumas cláusulas nessa constituição dessa empresa. Você tem a cláusula da reversão, tá? Qual é a cláusula de reversão? É que se porventura o donatário falecer antes dos doadores, as cotas voltam para os doadores, tá? Você tem a cláusula de incomunicabilidade, ou seja, se o filho casa, o cônjuge não vai ter direito a essa cota. E mais, e veja, observe como essas duas cláusulas são importantes, você tem a cláusula da incomunicabilidade e a cláusula da reversão. Tá? Então, veja, se esse donatário, né, esse filho, como eu disse que nenhum pai deseja isso, né, mas se ele morre antes do pai, essas cotas sociais voltam para o patrimônio dos pais. Ela não vai se comunicar com o patrimônio a ser inventariado e que aquela esposa vai ter direito. Você compreende por quê? Porque tem uma cláusula da reversão. Então ela volta. Então você coloca cláusula de penhorabilidade, incomunicabilidade, cláusula de reversão. Você tem uma série de cláusulas protetivas que você coloca, tá? Além disso, ainda pode pensar num acordo de cotistas também para dar maior segurança. Então você tem todo um arcabouço que você constrói exatamente para dar segurança aos doadores, tá? Mas quando você faz e você constrói de uma forma sólida, de uma forma planejada, pensada, estruturada, você dá segurança aos instituidores, né? E você também dá a certeza de que na falta dos instituidores essas cotas elas se consolidam agora plenamente nas mãos dos donatários, tá? Sem que você precise passar por um processo de inventário. Tá? Isso eu ia perguntar. Eu ia perguntar justamente isso. Se essa patrimonial, eu falo porque eu tenho uma experiência de vida onde eu perdi meus pais muito cedo. Né? Minha mãe com 38 anos e meu pai com 58 e repentinamente. Então, a patrimonial é meio que substitui o testamento, porque a partilha de bens, essas coisas, que é um trabalho... Você acredita que meu pai morreu em 1990, até hoje não tem um testamento? Não tem 1990 e até hoje não tem até hoje não o inventário não finalizou. E já vendemos coisa por cessão de direitos. E até hoje não... Meu irmão vendeu, é um negócio complicado. Mas inventário não está concluso, né? E já vendemos 3 fazendas, eu acho, não, 2 fazendas e... por sessões de direito, né? Não, sessão de direito. Aí eu queria entender um pouco, o patrimonial, a patrimonial, ela substitui esse trabalho que você tem depois de principalmente quando uma morte é repentina, né? Boa pergunta, Chechel, exatamente isso. Esse planejamento sucessório é exatamente para isso, para evitar. Sabe? Primeiro porque, como você disse, o inventário dos seus pais, em 1990, né? Até hoje não chegou ao fim. Inventário é muito demorado. E não só muito demorado, mas ele é muito custoso, ele custa muito caro. Tá? Vamos colocar aqui 2 pontos que eu também acho importantes. Quando os pais fazem a doação das cotas sociais aos filhos, eles vão pagar o imposto de doação, tá? O imposto de doação. Essas cotas sociais, elas são transferidas aos filhos pelo valor patrimonial delas, onde você transfere pelo valor patrimonial, tá? E aí o que acontece? Claro que isso é discutível, porque tem estado que pode querer, não, mas precisa avaliar o patrimônio, um balanço específico e tal. Tudo é discutível, quero deixar claro que por isso que você precisa realmente, né, você está assessorado para que você faça a melhor construção possível, tá? Então, mas o imposto de doação, num caso específico, se feito pelo valor contábil, o valor declarado no imposto de renda, vai pagar 3,5%, tá? Sobre as cotas sociais doadas, ok? Você vai pagar 3,5% sobre as cotas sociais doadas. Ao passo que no inventário já começa a diferença, tá? O inventário, cada estado tem autonomia para definir tanto o percentual cobrado na doação, quanto o percentual cobrado na transmissão de bens causa mortes, tá? Você tem transmissão de bens, né? Doação, que é um ato inter vivos, né?
E você tem o imposto causa-morte, que é aquele cobrado no inventário. Eu vou botar aqui. São Paulo tem a alíquota de 4%, tá? Cobra uma alíquota de 4% para os dois casos. A Bahia é 3,5% o imposto sobre doação, tá? Mas quando se trata de causa-morte, no caso de inventário, a Bahia tem alíquotas diferenciadas, chegando a ter 8%. Então, um inventário cujo valor seja R$300.001, acima de 300 mil é 8%. Um inventário acima de 300 mil, você vai pagar de imposto de transmissão causa-mortes 8%, enquanto na doação você pagou ali 3,5%. Você percebe que já é uma diferença aí? Muito grande. Com certeza. Entendeu? Já é uma diferença aí, então assim, de qualquer maneira, além do tempo, porque nesse caso o inventário, você tem a demora, você tem todo um custo, você tem também um custo com honorários advocatícios, né, que vai acabar custando muito mais caro, então tem todo um custo atrelado. Quando você faz esse planejamento sucessório por intermédio de uma holding patrimonial, você encurta e mais. Você, inclusive, evita desavenças entre os filhos, entre os irmãos, porque às vezes na divisão de um patrimônio pode haver desavença. Isso. E você pode deixar tudo planejado, sabe? Naquela distribuição de cotas e no acordo de cotistas, você pode deixar tudo planejado, para que não haja desavenças futuras, para que as coisas se resolvam da melhor maneira possível. Então, eu diria que tem sim muitos aspectos benéficos, como eu te falei. Tem que pensar que você, ao criar, você tem um custo com o contador, você vai pagar o imposto de doação, é óbvio, tá? Mas de qualquer maneira você faz um planejamento e você tem algumas vantagens, né, no final das contas, né? Rapaz, foi uma aula grande. Uma aula mesmo, uma aula muito mesmo. Bacana. E tá sendo muito esclarecedor, que tanto é que assim, eu tenho uma ideia já de começar a pensar no empreendimento que a gente fez da Barra, surgiu essa vontade de ir para a área da renda. Então, e aí falou, vamos ficar com as unidades, fazer uma reserva técnica, pela qualidade do produto, vamos apostar. Né? E aí a gente foi conversando sobre isso, de estruturar isso. Mas na minha ideia rasa eu não enxergava, né, toda essa complexidade, esse arcabouço aí que dá para poder pensar, e realmente muito interessante. No caso, Habib, de você pensar o seguinte, porque na nossa área, a empresa controladora ela não é de fato a incorporadora. Né? Ela é a detentora do percentual das SPS, que a SPE é a incorporadora. Então essa empresa aqui é uma empresa de participações, mas ela precisa ter atividade de incorporação, né? Então assim, você vê benefícios trazer, colocar ela aqui, estruturar ela como hold, ou é melhor você ter uma outra hold por uma questão de blindagem? Tem uma questão desse conflito aqui, isso existe? Ou o fato de ser a hold aqui já blinda? Veja, num caso desse, lembra que eu te falei que os imóveis, o melhor é que eles estejam na atividade de baixo risco, tá? Entendi. Então assim, é você separar, você segmentar, tá? É você segmentar. Por isso que eu até disse aqui no início. Você pode ter, se você tem várias empresas, você pode depois no futuro, se assim desejar, criar uma empresa controladora de todas as empresas, tá? Você cria aqui uma hold, né? Uma hold, aqui uma hold na sua essência pura, tá? Sim. Uma hold na sua essência pura. Sem atividade exercida de serviço, né? Então só com a participação, só com o resultado. Isso. Então você tem aqui uma holding que ela é dona de outras empresas. E você cria aqui a sua holding patrimonial que ela é dona só de bens imóveis. Ela detém, sabe? Ela detém só aquela parte patrimonial de baixo risco, que são os imóveis que você vai locar, que você vai vender, vai comprar e etc. Você vai fazer transacionar e gerar receita passiva, né? Mas dentro de uma outra holding. Então esse seria meu conselho, tá? E me diga uma coisa, Habib. Nós estamos, vamos dizer assim, as 3 empresas, né? Estamos recente aí, 5 anos no mercado e tudo. E a gente agora está deparando com a situação de ranqueamento em banco. E aí para ter musculatura a gente tem que ter os imóveis em nome da empresa. Né? Como é que fica, já que os imóveis eu tenho que ter musculatura para ranquear num banco? E os imóveis têm que ficar numa holding de menor risco. Me dê uma orientação. Agora aqui é uma orientação. Pegar o bonde, amigo. Pegar o bonde. Você levantou a bola, eu tô chutando. Boa.
Por enquanto, nós estamos botando em nome das empresas. Então, veja, quando você tem os seus imóveis numa empresa, né, que é uma empresa de alto risco, e você usou eles para lastrear, inclusive, operações bancárias, esses imóveis eles vão ser objeto de em qualquer problema financeiro que você tenha dificuldade em honrar com qualquer desses empréstimos. O que vai acontecer? Qual é o primeiro objeto? Por que o banco quer esse lastro? Porque ele tem ali a garantia do empréstimo, que são os imóveis. Ele acaba tendo a garantia. Então, assim, esses imóveis eles vão ser penhorados. Então, eles estão dentro de uma atividade de alto risco. É como se eles fossem lastro. É como se eles fossem lastro para o empréstimo. Você compreende? Então, esses imóveis eles se tornam muito vulneráveis. O que você pode fazer? É colocar, já que você precisa, você deixar alguns imóveis ali, exatamente para dar lastro, você disse. Musculatura. Mas o grosso mesmo, aquilo que você que é a sua garantia de vida futura, sabe aquela sua reserva técnica, sua garantia de vida, sua renda passiva, em qualquer eventualidade eu preciso sobreviver. Então, assim, isso você colocaria em uma outra holding, você compreende? Então, você pode fazer essa Depois essa eu posso passar da empresa para o CPF. Pode. Sem problema nenhum. Desde que, porque tem um detalhe, ó. Quando você cria uma holding e você não tem dívida, sabe? Você não tem nenhum processo em andamento capaz de lhe tornar insolvente, tá tudo certo. Agora, quando o cidadão já tem processos contra ele capaz de tornar insolvente e ele cria uma holding, aí vai caracterizar a ocultação de patrimônio e um ato, digamos assim, ilícito, anulável, que vai ser anulado, porque inclusive pode configurar fraude em execução. A transferência foi feita em fraude à execução, para fraudar credores, tá? Então isso eu não aconselharia. Por isso que na hora de criar, crie enquanto você tem musculatura, como disse Chechel, você tem saúde financeira, aí sim você pode fazer uma reserva técnica e criar uma holding, porque na verdade a holding ela tem que ser criada como um planejamento, tanto patrimonial quanto sucessório, tá? Ela ela jamais vai ser criada para fraudar credores, não é esse o objetivo dela, tá? Mas ela, de qualquer maneira, ela serve para proteger esse patrimônio e torná-lo tornar mais fácil a gestão por intermédio de uma empresa, tá? Então essa é a finalidade. Mas voltando aqui, Chechel, eu diria que você poderia deixar uma parte lá e outra parte você transferir, tá? Uma pergunta importante que me veio foi o seguinte: eu sou investidor, né? Eu como um exemplo prático, né? Lucas aí, meu amigo, é investidor, tá? E ele está querendo investir em cotas de SCP, tá? Sim. Então essa cota dessa SCP ela vai ser revertida em unidade. No final, uma cota que vale uma unidade, ele vai sair como lucro, ele recebe essa unidade. Certo. Ele entra na SCP com a patrimonial, você aconselharia ele entrar na SCP, nessa patrimonial, porque me chama muita atenção sobre a questão da blindagem que você falou, né? Então, assim, ele entra na SCP como a patrimonial ou você aconselha que ele não faça isso e que depois de receber o bem ele passe para outra? Conta para mim um pouco. Não, veja, de qualquer maneira a SCP, né, Sociedade em Conta de Participação, de certo modo você já tem uma certa proteção, tá? Assim, você tem uma certa proteção porque você não participa da atividade de risco da empresa, você é um sócio investidor, tá? Você é um sócio, você entra naquela empresa como um sócio investidor. Então você já tem uma certa proteção, né? Existe uma proteção aí. Eu não vejo nenhum problema em que, nesse caso, ele entre com a holding patrimonial dele, não há nenhum problema. É uma questão de opção, mas para cada caso é preciso uma análise do fato, sabe? Não dá, como eu falei anteriormente, não existe fórmula pronta. Não existe regra, né? Não existe fórmula pronta. Aí só analisando, aí você tem que analisar a estrutura dessa SCP, qual é a finalidade, sabe? Você tem uma série de fatores, quais riscos, se porventura não é um contrato que envolve risco, né? Porque você sabe que, primeiro fato é o seguinte, contrato você dá o nome que você quiser a ele, tá? Você dá o nome que você quiser. Mas, na sua essência, na realidade, qual é a finalidade dele? Porque um contrato de SCP, de repente, alguém pode dizer, mas não era um SCP, na verdade não era isso, era aquilo, sabe? Então, aí eu precisaria analisar esse contrato de SCP, analisar a estrutura, por que ele foi criado, como é que tá, para ir definir, para dizer, ó, você entra ou você não entra, você compreende? Aí só conhecendo realmente Compreendo. Assim, era num trato mais simples,
né? Só para poder dar uma clareza a isso aí. Ele não trata mais simples, sendo realmente um SCP como a gente conhece, sociedade com alta participação, blindada, ajustada, onde ele vai entrar como sócio investidor. Porque eu usei esse exemplo porque eu tenho os dois exemplos de amigo. Eu tenho um que entra como pessoa física e o outro que entra como pessoa jurídica. Você pediu para eles assistirem a gente? Pedi, tá todo mundo lá. Vai sim. Depois do programa eles vão entrar como investidores, com certeza. Um já é, né, investidor nosso aqui. Então, assim, eu até usei o exemplo dele que ele tá. Hoje ele comprou como pessoa física, comprou ele e a esposa, mas é que ele já está pensando em fazer a patrimonial. Foi ele o exemplo que eu perguntei a que tempo que eu faço, e você respondeu muito bem. E tem um outro que já é qualificado, que ele também faz outros investimentos em diversos setores, mas quando eu peguei na SCP, eu vi que ele estava com uma patrimonial. Ele tem uma empresa mãe, tá certo? Que ele é sócio, ele e o irmão, e os dois eles são sócios também dos empreendimentos dele com as patrimoniais. Eu achei bem interessante isso, né? Então eu falei, bacana, é bem interessante. Aí eu queria perguntar justamente por conta disso aqui. Porque acho que aqui já entra da SCP para ele, né? Mas foi o que eu te falei, não tem nenhum problema em entrar com a patrimonial, foi o que eu te falei. Mas para dizer, precisaria fazer uma análise, entendeu? Com certeza. Exatamente. É igual o médico, como é que eu vou te receitar pelo telefone? Se eu nem olhei para você, aí, como eu te falei, tem que analisar o contrato, analisar a circunstância, tudo para dizer, vá por aqui ou vá por ali. Certamente, então, é isso aí. O Habib, quando você pega a sua patrimonial, sua rua de patrimonial e vira sócio, por exemplo, de um processo de desenvolvimento imobiliário de um empreendimento, né, para poder, você leva o risco para ela? Não, se você se tornar sócio, você levou o risco, tá? Aí você levou o risco, né? Se você é uma empresa que tem atividade de risco, você leva o risco junto que ela passa a ser sócia. Peraí, rapidinho. Foi você como uma patrimonial sócio ou você como pessoa física sócio? Não, patrimonial. Você vai ser sócio, a sua patrimonial sócio em outro processo. Assim, você tem a sua patrimonial e tem a SPE aqui, né? Com a incorporadora, com a controladora. Sim. Você usar a patrimonial aqui como sócio. Não, aí vou te falar, tudo é uma questão de análise, tá? Mas a priori, assim... Mas leva o risco, era uma ideia de... A priori ela levaria o risco, tá? Tem que analisar para ver se é vantagem. Por isso que eu te falei, lembra que eu falei que se você tem... Eu até disse aqui no caso daquele exemplo de Chechel, eu disse, o ideal é você ter os imóveis aqui, e se você quiser criar uma outra empresa controladora das suas demais empresas, você cria uma outra empresa específica, tá? Entendi. Mas você deve deixar os imóveis dentro de uma holding de baixo risco. Você compreende? Agora entendi. Você sem entendi, tá claro. A patrimonial é uma empresa comum, né? Que tem CNPJ, como qualquer outra. Ela pode ter, por exemplo, a gente pensa sempre na família, né? Ela pode ser beneficiada por plano de saúde, tem desconto igual as outras empresas, tem? Dentro sim, ela é um CNPJ, ela é uma empresa. Você pode sim, é uma empresa como outra empresa qualquer. Como uma empresa qualquer. Deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui que me veio, porque a gente estava tratando de fundo imobiliário. Né? Fundo imobiliário, eu boto dentro da patrimonial as cotas? Pode, sem nenhum problema. Pode, agora só que tem um detalhe, assim, pode, sem nenhum problema. Aí é uma questão de analisar e definir, certo? Porque o fundo imobiliário, quando você compra cotas de fundo imobiliário, quando você compra cotas, você não traz para você o risco, porque o risco é o seu capital investido. Na verdade, o risco é o seu capital investido. Né? Normalmente o risco ali. Bem interessante isso também. O risco no fundo imobiliário normalmente é o seu capital investido, tá? E quando você vê como o fundo imobiliário tem liquidez, na hora que você quer sair, você vê o negócio afundar, você cai fora, né? Antes que vá para o brejo de vez, você cai fora enquanto é tempo. Então, o fundo imobiliário é importante e também é importante quando você tem fundo imobiliário. É importante que você acompanhe, tá? Você primeiro tem que ver qual gestora, né? Quais fundos imobiliários aquela gestora detém no portfólio dela, tá? Quanto tempo ela está no mercado. Você tem que analisar, inclusive, o fundo imobiliário específico. O fundo imobiliário, você tem fundo imobiliário que tem expertise em galpões logísticos, fundo imobiliário que tem expertise em desenvolvimento urbano, empresas que compram áreas para fazer loteamento, né? Você tem empresa de desenvolvimento agrícola, você tem fundo imobiliário que tem expertise em alugar imóveis comerciais, em lajes corporativas, fundos imobiliários que a especialidade dele é emprestar dinheiro para empresas ou construtoras, né, que emitem os certificados de recebíveis imobiliários,
famosos CRIs, né? Então, assim, são os fundos chamados de papéis. Então, você tem fundo de fundos, que a especialidade dele é comprar cotas de outros fundos imobiliários. Então, é um mercado muito bacana. Fundo de tijolos. Mas é renda, fundo de tijolo. O fundo de tijolo, ele vai ter dono de imóveis logísticos, comerciais, imóveis residenciais também, lajes corporativas, você tem vários, tá? Você tem fundos que são donos de imóveis que são alugados para hospitais, tá? Então, você tem vários, você tem que analisar o fundo que você vai investir, tá? Habib, investindo em um fundo imobiliário, o que você analisaria? Para uma pessoa que a gente fala muito hoje, viu, Habib, para pessoas bem leigas também, começando a investir, né, que às vezes não sabe nem a nomenclatura de fundo, que quer investir em um fundo porque ouviu o amigo falar do fundo e ele fala assim, poxa, e agora eu começo a investir pelo fundo, mas começo por onde? Onde é que eu tenho... onde é que eu consigo analisar isso? Pronto, você quer ver uma coisa? Tem um site que eu gosto muito. E, assim, e olha que eu não sou aqui, eu uso muito esse site, tá? Quando eu quero analisar um fundo imobiliário ou uma ação também, eu uso muito o Status Invest, tá? Sim. Eu uso o Status Invest. Ele fala sobre dividendo, ele fala, eu uso muito o Status Invest porque ele trata de fundos imobiliários e de ações. Mas tem alguns sites especializados somente em fundos imobiliários, tá? Tem Meus Dividendos, você tem vários sites, você tem vários. Você tem Clube do Investidor, você tem várias ferramentas que te dão uma análise. E outra coisa, sabe o que você tem que fazer também? Você tem que ir no site do fundo imobiliário, ver lá o portfólio dele, ver o relatório gerencial. É muito importante que você veja o relatório gerencial, tá? É muito importante. No Status Invest, você tem acesso ao relatório gerencial. Então, por exemplo, um relatório gerencial de um fundo, você vai ver lá no relatório gerencial quais fundos, quais imóveis ele detém, tá? Quais imóveis ele detém. Quais imóveis estão alugados, qual é a taxa de vacância, a taxa de vacância que você tem, qual é o rendimento por cota. Então você vai ter tudo lá no relatório gerencial. Vai dizer, inclusive, os imóveis que estão vagos, o trabalho que está sendo feito de prospecção, né? Os clientes potenciais, o trabalho que está sendo feito de prospecção, está tudo lá no relatório gerencial, aí, você percebe? Então é importante que você acesse o relatório gerencial do fundo, que você faça realmente uma análise fundamentalista do patrimônio daquele fundo, da localização dos imóveis, por exemplo, são imóveis de galpão logístico, a localização dos imóveis, né? Quais são os inquilinos, quem são os inquilinos. Você percebe? A qualidade dos inquilinos daqueles imóveis também são importantes. Então você vai ver quem são os inquilinos. De repente tem um galpão, tem lá um fundo imobiliário que tem como inquilino, sei lá, botar aqui Açaí, o Carrefour de imóvel comercial, tá? Então você tem inquilinos de qualidade. Então você sabe que ali são inquilinos que pode dar problema? Pode, mas a probabilidade é menor, tá? Sim. Você tem um fundo imobiliário de galpão logístico e está alugado para Ambev, está alugado para grandes empresas, para Magazine Luiza, para Via Varejo, para grandes empresas de modo geral. Você sabe que ele tem locatários de qualidade, você compreende? Isso está isento de problema, não, porque a gente viu agora o exemplo das americanas, né? Das americanas que a empresa dela, a ação, você tem ideia, mas ali foi fraude. No caso das americanas, a gente está falando de fraude, tá? De fraude contábil, inclusive. A ação custava R$36, R$34, de repente passou a custar R$1. Por causa de uma fraude contábil. Então, assim, que foi para a recuperação judicial. Então, está isento de problema? Não, não está. Sabe por quê? Porque tudo que diz respeito à renda variável vai implicar risco, tá? É renda variável. Fundo imobiliário é renda variável, tá? Você fica ao sabor do mercado. As cotas, elas vão subir ou descer ao sabor do mercado. Você pode ter um fundo imobiliário muito bem situado, com belos imóveis, com uma carteira de locatários sólida, mas de repente aí saiu a notícia... crise no mercado imobiliário, começa a assolar o país, não sei o que vai acontecer? Depois de notícia dessa, as cotas caem, certo? E aí você tem que analisar, se o seu fundo é sólido, você tem que analisar isso como uma oportunidade de negócio. Você pode comprar um fundo com desconto. Há pouco tempo atrás a gente tinha fundos imobiliários sendo negociados aí a 70% do seu preço, a 60% do seu preço, a 60%, tá? Então, tem um fundo mesmo, o fundo da XPIN.
e é um fundo o XP11, fundo da XP não, é um fundo cuja gestora é a XP, tá? Só corrigindo. É um fundo cuja corretora e responsável é a XP e o fundo se chama XP11. E ele tem galpões logísticos, né? Outro dia a cota desse fundo estava sendo negociada a cerca de 60% do valor patrimonial em imóveis que esse fundo detém, tá? Então você percebe, se o fundo, só hipoteticamente, o XP11, ele, salvo engano, o patrimônio dele, se não me falha a memória, é 600 e poucos milhões, alguma coisa. Mas vamos imaginar, um fundo de 1 bilhão, se ele está sendo negociado a 60%, você está comprando por 600 milhões um patrimônio de 1 bilhão, tá? É como se você comprasse R$1 por 60 centavos, você percebe? Sim. Então, assim, uma coisa que as pessoas olham muito quando fala de investimento em fundo imobiliário é quanto está pagando por cota, tá? Qual é o percentual de rentabilidade. Mas você não deve olhar somente isso, porque você tem que olhar primeiro a qualidade da gestora, os imóveis, tá? A carteira de locatários que ela tem. Então você tem que ter uma análise toda por trás disso, além de somente o que ela está pagando de rendimento por cota. Porque tem uma corretora, ou uma corretora não, perdão, tem uma casa de análise que é a Esquadra. Essa casa de análise, ela foi quem inclusive previu uma fraude contábil na IRB. A IRB é a maior seguradora do país e teve uma fraude contábil também lá. A ação da IRB na época custava R$45, ela chegou a bater R$1, tá? Por causa de uma fraude contábil. E a Esquadra foi quem detectou. A Esquadra falou que se você hoje em fundo imobiliário, você tem que ter cuidado, porque tem fundo imobiliário pagando cota, usando o fluxo de caixa para poder pagar mais dividendo, no sentido de atrair mais investidores para fazer novas emissões. Então, por isso que eu falei, é um mercado que você também tem que entender, você tem que saber onde está pisando para você não entrar em furada, você compreende? Então é preciso estudar, Eu gosto da economia real, né, Chico? Isso foi crédito bônus, viu? Crédito bônus, porque temos aqui um especialista e temos um investidor também que conhece, né? Então, isso é ouro, meu irmão. Crédito bônus. Obrigado, Habib. Eu que agradeço. A gente estava aqui numa linha e a oportunidade de você conhecer e a gente tratar desse tema também de fundo de investimento só enriquece o papo, viu? Com certeza. Eu que agradeço. Na verdade, eu sou um curioso. Eu gosto de entender um pouco de tudo, né? E assim, são coisas que me agradam. Se tem uma coisa que eu gosto é de estudar, sabe? De aprender. Eu tenho por meta aprender uma coisa nova a cada dia. Eu gosto de aprender, muito tá? Eu sou, na verdade, o que eu sou é um eterno aprendiz. É isso que eu me considero, um eterno aprendiz. Meu amigo, foi uma aula, né? Então, assim, eu fico muito grato realmente pelo conhecimento que eu adquiri e tenho certeza que se chegou para mim assim, vai chegar para quem está nos ouvindo também. E te falar que aqui a gente tem uma premissa, e certamente é por isso que você está aqui com a gente, de enxergar no nosso convidado o brilho do tema que ele vai trazer, né? Então, se eu não enxergasse em você, né, que você vai trazer ou vai transpirar aquilo, vai realmente trazer o tema com a dedicação que você trabalha no dia a dia, sabe? Você não estaria aqui com a gente. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você executa, pela forma como você fala dele, como você propaga ele. E obrigado por ter contribuído também com quem está nos assistindo. Como é o nome do escritório lá, Habib? Habib Advocacia. Vai sair, vamos deixar, vai ter muita gente. Fica ali no Salvador Business. Habib Advocacia, assessoria jurídica, fica no Salvador Shop Business, na Torre América, tá? Maravilha, vai deixar o contato também aí do Habib, né? Então, se você está nessa trajetória, é importante blindar a sua família. Você vê um negócio interessante quando você estava falando aqui. A gente só desperta por muitas vezes, né? Não generalizar porque existem exceções, mas por muitas vezes você desperta para poder fazer esse investimento, né? Ali é por volta do 35 a 38 anos com o filho, já que você olha para o filho e fala, rapaz, se eu apagar hoje, o que é que eu vou deixar para o meu filho? Então é assim que a gente começa a despertar para os investimentos. E como você mesmo disse, bem dito, o investimento em imóvel é o mais antigo, o mais rentável e o que você tem um jargão, meu irmão. É sólido, né? É sólido, né? Então assim, é o mais sólido. E nunca cai de moda. Não cai de moda. Rapaz, e você veja como saíram vários adjetivos aqui e com a relação segurança e rentabilidade é a melhor possível.
Então, se você começa a pensar sobre isso, e daí você também precisa pensar para você não deixar um abacaxi na mão do seu filho. Comprou um monte de imóvel, né? E seu filho aí agora vai receber 5, 6 imóveis quando você, né? Se você for partir desse planeta, você deixa um abacaxi, porque tem muito abacaxi desse jeito. Você vê aqui nosso amigo, né, Chechel, que tem desde 90 um inventário que não conseguiu ser concluído até hoje. Então, pensar nesse planejamento patrimonial e sucessório é muito importante, viu, Chicão? Eu tomei uma aula hoje aqui, uma coisa que fica latente, porque por diversas vezes eu encontrei com pessoas participando de inventário, tive a oportunidade de vender grandes áreas, né, com um inventário muito grande, perdi negócios, inclusive, com áreas grandes, porque tinham inventários insolúveis, né, à luz daquelas pessoas que estavam participando. Vi inventário demorar 50 anos, vi gente já morrendo com o inventário querendo fazer. Hoje em dia, por exemplo, teve um que eu participei, o inventário era tão grande, só que chegou que só tinha um bem, né? Eles foram fazendo isso pro Chechel, sessão de direito, sessão de direito, sessão de direito, só que chegou um momento que dentro do inventário já não tinha mais como pagar. Então o juiz falou, não, esse é o único bem que está aqui, é o único bem que vai segurar os impostos. Que eles foram dispensando, né? Pediram a carta ao juiz para dispensar e foram vendendo, e o juiz falou, não, agora não tem jeito mais. Então, eu acho que é isso, e por muitas vezes o herdeiro não conhece o inventário e não busca um especialista sobre o assunto para resolver, e vão ali tentando resolver com as próprias mãos, né, mal assessorados também por muitas vezes, e você acaba fazendo isso. Então, eu tomei uma aula aqui de patrimônio e sucessão. Bacana. Planejamento patrimonial e sucessório. Vamos sair aqui. E sucessório é o nome. E, né, eu acho que a gente já está encerrando também. Eu gostaria de pedir a Habib e a Chechel, cada um seu tempo, para poder deixar uma mensagem, né, para esse pessoal aí que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Uma mensagem muito objetiva e certeira que a gente pede sempre aí ao pessoal que vem aqui bater um papo com a gente. Nossos convidados são muito especiais. Pronto, então mais uma vez agradeço, né, minha gratidão a você, Leandro, a Francisco, a Chechel, né, assim, e parabenizando esse projeto exitoso. Agradeço mesmo a você aí que acompanha o Altamente Rentável. Espero realmente ter contribuído, espero ter colocado algo que possa ser útil para as pessoas, porque para mim a coisa mais importante, sabe, que é você ser útil. Exato. Qual é a utilidade que você tem? O conhecimento, ele só tem valor quando ele é posto a serviço da sociedade. O conhecimento é para ser posto a serviço da sociedade. O conhecimento guardado para si não tem valor, o conhecimento é para ser transmitido. Então, o que eu quero dizer é, você que está nos acompanhando, na hora de investir, faça um planejamento, não coloque seus ovos todos na mesma cesta, é preciso diversificar. Diversificar é uma coisa muito importante. É aquela coisa, se você tem, por exemplo, imóveis, busque imóveis com finalidades diferentes, tá? Você pode ter imóvel comercial, imóvel residencial, então assim, em localizações também diferentes, porque você se protege, né? Você se protege. Você imagina se você tem todos os seus imóveis também na mesma localidade, de repente aquela localidade por algum motivo ela deprecia de valor, tá? Deprecia. Você percebe? Você perdeu parte do seu patrimônio. Eu vou dar um exemplo de Salvador. Salvador, nos tempos áureos, onde é que tinha valor imóvel? No comércio, Rua Chile. Isso, não é verdade. Não é? É cidade baixa. Imagine quem só comprou ali. Quem não diversificou, quem não foi naquela época, naquela barra que estava surgindo, na Vitória. Na Vitória. Quem não diversificou, você compreende? Então você nunca coloque todos os seus ovos na mesma cesta. A diversificação, esse é importante, tá? Então, agradecendo, esse seria meu recado, diversificação. Muito bom, Chechel. Bom, queria agradecer por esses ensinamentos, Habib. Você é uma pessoa que chegou no nosso convívio há pouco tempo e já conquistou o espaço, né? Já é amigo, posso considerar como amigo. E o interessante é que no início da sua fala, né, que até o tema, tem uma palavra que já vem dentro de mim há muitos anos, né? Desde quando eu comecei a fazer a gestão do Plano 100, que eu fiz uma reciclagem na engenharia, né? Que a palavra chama-se planejamento, né? Então, o planejamento você vê que está em todos os aspectos, todas as profissões, né? Hoje mesmo, rapaz, hoje não, foi ontem. Eu tive assim, vou citar um exemplo assim, pequeno na obra, né? De puro planejamento. A empresa, nós estamos utilizando uma tecnologia
de alvenaria chamada steel frame. Né? Nós já estamos falando disso já há alguns meses, aí fechamos. É uma alvenaria que não usa bloco, não usa... É uma estrutura de aço autoportante e você usa placas, né? De ou cimentícia ou de drywall, né? Mais cimentícia, né? A drywall é mais internamente. E eu estou na obra praticamente todo dia, né? Eu não fui, teve o feriadão e tudo. Segunda-feira eu não pude ir na obra. Aí na terça-feira fui, mas fiz só negócios administrativos. Aí quando cheguei ontem, eu paro o carro ali próximo que eu estou andando, eu já vi 5 andares já feitos da estrutura. Do prédio fez do prédio. É rapidinho. Falei, rapaz, eu tive aqui ontem, só porque eu não olhei para cima, eu não vi isso. Aí eu fui procurar, né? Cheguei para Sérgio, que eu ia encontrar. Rapaz, como é que esse cara fez esse negócio rápido assim, rapaz? Não, o cara teve há um mês atrás, ele mediu todos os vãos, tirou o nível, fez resultado, ele planejou tudo, cortou lá na fábrica, certo? E está fazendo um andar por dia. Rapaz, isso é fantástico, hein, Chichel? Eu chego a me arrepiar. Planejamento. Entendeu? Então, e você falou lá a palavra planejamento, sucessório, você fazer planejamento como você vai perpetuar, né? Exatamente. Quantos inventários a gente já viu aí de briga familiar, que fica imóveis lá, apodrecendo. Verdade. Na minha família eu tenho isso, um exemplo. Muitos. Porque não houve um planejamento sucessório, pô. Depreciando, gerando custo. Se você não aluga, você não consegue fazer nada. Não faz nada. E depois, na hora de você vender, não vale nada. Exatamente. Entendeu? Então, isso só fez fortalecer. Essa palavra planejamento é muito importante. Eu já trabalho com ela já há muitos anos. Né? E você, investidor, você viu que a dica que ele deu? Ele falou de diversificar. Né? Mas ele diversificou dentro da área imobiliária, né? Então você compra imóvel, né? Vai no comercial, vai no residencial, vai na localização, como falou, você está diversificando. Venha para cá. É isso aí. É isso aí, a gente está chegando ao final, eu agradeço, fica aqui meus agradecimentos à Habib, a Chechel, ao meu irmão Francisco, a você que está nos ouvindo. Entenda que a gente está aqui para poder fazer o que o Habib falou sobre passar o nosso conteúdo a serviço para que você entenda que é importante e que é importante diversificar e a gente consiga, né, fazer com que você realmente aumente seu patrimônio, que isso seja útil para você. Né? Eu peço que você se inscreva no canal. Muito bem. Se você não se inscrever no canal, eu vou ficar muito chateado com você. Vamos puxar seu pé. Se inscreva no canal, é muito importante pra gente. Se isso foi legal pra você, se a dica que Habib deu, o conteúdo que a gente passou aqui foi interessante, compartilhe, dá o like. Isso tudo fomenta para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima.